Atendimento de empresas pode aumentar o teu faturamento. Exatamente isso que você ouviu aí. Terapeuta trabalha em empresa. Terapeuta atende empresa. E eu não tô falando aqui de atender funcionário, não. Não é ir lá na empresa com a sua maletinha e atender individualmente os funcionários ou fazer uma terapia de grupo. Não é sobre isso que a gente vai falar. Atender empresa significa atender a empresa. O que está acontecendo com aquela empresa? Quais são os objetivos? O que precisa ser colocado no lugar? Papéis, funções, para que a empresa desbloqueie. Do mesmo jeito que a gente fala aqui tanto em desbloquear paciente, né? Eu faço aqui as lives com os blocos atendendo para desbloquear o problema do paciente. É possível a terapeuta entrar na empresa e desbloquear a empresa para que ela fature mais, para que tenha um melhor relacionamento entre as pessoas, para que as pessoas fiquem mais engajadas e automaticamente a terapeuta vai faturar mais. Por quê? Atender empresa aumenta o faturamento da terapeuta. Ela ganha mais dinheiro com isso. Garante para ela ali uma segurança financeira. E por que quando a terapeuta atende a empresa, ela passa a faturar mais? Porque na empresa você fecha turnos de atendimento, períodos. Por exemplo, vou atender a empresa X, né? Então eu vou lá atender uma empresa. Eu fecho por períodos. Ou eu fico 4 horas uma vez por semana, ou eu fico 6 horas uma vez por semana, ou 8 horas uma vez por semana. Então imagina, eu tô vendendo um amontoado de horas para trabalhar numa empresa. E a empresa, diferente da pessoa física, a empresa não vai economizar com aquilo que faz ela ganhar dinheiro. A empresa viu no teu trabalho algo necessário, ela te contrata mesmo. E não deixa você ir embora depois que começa a ver que funciona. Então por que atender empresa te ajuda a faturar mais? Imagina que você cobra R$150 a terapia. E aí você vai na empresa e fala, olha, eu vou vir aqui toda segunda-feira, ficar 6 horas e trabalhar. Então 6 horas por semana. Você pode até dar um descontinho. Ao invés de 150 a hora, eu vou fazer R$100 a hora, né? Porque são um amontoadinho de horas. 6 horas por semana, R$600 por semana. 6, 12, 18, 24, R$2.400 só para atender uma empresa um período na semana. Então isso já te dá a garantia de no final do mês receber R$2.400. E aí não tem aquela conversinha, paciente faltou, não veio, desmarcou em cima da hora, putz, eu contava com esse dinheiro, não vai ter a sessão, e agora, porque a empresa, você vai até a empresa, faz as suas horas de trabalho, entrega os resultados que eu vou contar aqui pra vocês daqui a pouquinho, como funciona, fique aqui comigo, e depois você vai embora. Então a empresa, ela não falta. Entende? Essa garantia de você faturar mais, porque você está vendendo um amontoadinho de horas, todas as horas ali juntas, e a empresa não falta, porque é você que vai até lá. Ou online, é você que se conecta com a empresa. Mas é você que vai lá fazer o trabalho e depois apresenta teus relatórios, depois conversa com as pessoas. E esse lance de terapia na empresa é muito bacana, muito bacana. Cada vez mais se faz necessário a terapia na empresa. Inclusive eu tenho um programa de terapeuta empresarial e as alunas todas do programa, elas atendem uma empresa piloto, um estágio. E aí a hora que elas começam a ver isso funcionando, elas falam, Vanessa, como que existe empresa sem terapeuta? Não dá, né? Porque a empresa é uma confusão só, gente. Vocês não têm ideia de como é uma empresa. Imagina, se uma pessoa às vezes já tem questões, problemas, dificuldades, imagina um monte de gente dentro de um lugar trabalhando. O que mais tem ali é papaterapeuta, é terapeuta tendo espaço para atuar. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Dessa tremenda oportunidade de você faturar mais dinheiro com segurança de um contrato atendendo empresas. Inclusive
como o trabalho da terapeuta impacta direto no lucro da empresa, a empresa, depois que conhece esse trabalho, ela não deixa a terapeuta embora e mais, se precisar pagar mais para ficar, paga mais para ficar. Hoje ainda, para vocês terem ideia, depois que eu terminar aqui essa live, depois que eu terminar de falar com vocês, eu vou fazer a avaliação, entrevista de candidatos para uma empresa. Hoje eu vou passar o dia fazendo entrevista de candidatos, porque a empresa está com pressa para contratar e nessa empresa que eu trabalho eu faço inclusive a entrevista das habilidades emocionais, das competências, de quais as intenções, para que encaixe exatamente com a empresa. Agora, se você me perguntar assim, Vanessa, você imaginava um dia estar trabalhando com terapia para a empresa? E eu vou te responder, nunca isso me passou pela cabeça. Isso foi acontecendo na minha vida. O que pegou? Eu tinha pacientes empresários que me relatavam no consultório: ai, porque lá na empresa tá difícil, porque meu filho não entende o que é pra ele fazer, porque eu já não aguento mais, minha mulher dando palpite, principalmente em empresas familiares. E eles me traziam uns problemas assim que eu falava, meu, tem como melhorar isso? Não tá difícil, né? Porque era sempre o mesmo problema. Você fica esperto, sempre que teu paciente relatar sempre o mesmo problema, é porque tem uma ação ali que pode ser feita para ter uma melhora. Ninguém deve viver sempre o mesmo problema. Se é sempre o mesmo problema, precisa ter uma atitude para colocar as coisas no lugar. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas se essas pessoas que trabalham na empresa soubessem um pouquinho mais do meu método de trabalho, né? Que estamos todos conectados, que estão repetindo o padrão, de trabalhar as emoções de raiva, de medo, talvez elas se dariam melhor. E aí eu comecei, que ano foi isso? Que eu não me recordo, em 2014 por aí, 2015, a trabalhar, a levar treinamento para a empresa dos meus pacientes. Treinamento de autoconhecimento. Eu ia na empresa, conversava com os proprietários, ensinava o método CCM, que naquela época ele era bem basiquinho, né? As leis emocionais, diagnóstico, uma pessoa que age assim tem um mindset mais masculino, uma pessoa que age de outro jeito é porque ela é mais feminina, ela precisa liderar por lealdade. Então nessa fase eu ensinava o método CCM para os meus pacientes que eram empresários e para a equipe deles, que era a família. Eram empresas familiares muito pequenas. E aí melhorava, só que dali a pouco tava todo mundo com problema de novo. Aí eu falei, opa, eu acho que tem uma oportunidade aí, tem mais coisa para fazer. E foi aí que eu fechei a minha primeira empresa, que foi a GV Representações, a empresa do Roberto Guzmão, meu paciente, e fui para lá fazer um trabalho com a equipe, fazer reunião, era a família dele que trabalhava lá, até hoje é a família, ele, a esposa, os 2 filhos, e eu sentava com eles, falava do papel de cada um, a gente montou juntos exatamente qual a função para cada um ter o seu cargo dentro da empresa, mesmo sendo empresa familiar, cada um falou como podia contribuir mais, e eu acompanhei essa empresa e o resultado foi incrível. Teve um aumento de 40% do faturamento, melhora da relação entre as pessoas, aumento de cliente, pós-venda melhorou muito, os clientes estavam mais satisfeitos. E aí ali me acendeu uma luzinha, eu falei, opa, esse negócio aqui realmente traz a diferença. E dali em diante eu comecei a atuar em algumas empresas ao longo do tempo, até montar um método de 12 passos para atender a empresa, que é o que eu ensino hoje no meu programa, no treinamento terapeuta empresarial. E eu vou contar um pouquinho disso aqui para vocês. Então, olha que interessante que a gente está falando aqui. Atender empresa é uma tremenda oportunidade de trabalho para o terapeuta. Atender empresa garante que você fature mais dinheiro
e tenha contratos que durem mais. Imagina no exemplo que a gente deu aqui no comecinho de 6 horas por semana, R$600, R$100 a hora, 2.400 por mês. E aí a empresa te contrata para você fazer um trabalho de 6 meses. Você tem uma renda garantida de R$2.400 por mês em 6 meses só nessa empresa. Fora o teu consultório, fora atender outras empresas. Então, eu quero muito que vocês abram assim a mente para essa oportunidade que é atender empresa, que não é tão diferente assim de que atender pessoas. É só a gente fazer aqui ajustes na percepção. Perceber um paciente e uma pessoa é de uma maneira, perceber uma empresa é de outra maneira. E foi por isso que veio o método dos 12 passos para atender empresa. E eu quero falar para vocês os passos mais interessantes para que vocês comecem a observar as empresas, dos parentes, dos amigos, mercado, farmácia, por onde você entrar, começa a observar, tá? Tem ali, cada um tem a sua função. Mas você acredita que existe uma pesquisa, inclusive, que mostra que 80% dos funcionários não sabem exatamente qual é o papel deles? Eles nem sequer sabem exatamente até onde eles podem ir com uma decisão, para quem eles têm que pedir ajuda. Porque tem um lance dentro da empresa que fica muito subentendido, que é aquele lance do óbvio. Tem uma frase que eu gosto muito que é: o óbvio precisa ser dito. Então, a pessoa que contrata, muitas vezes, ela imagina que o funcionário sabe o que ele tem que fazer. E o funcionário vai para lá e faz alguma coisa que ele imagina que ele tem que fazer, mas ele não sabe tudo o que ele pode fazer. Eu já me surpreendi conversando, inclusive, com líderes nas empresas e falar: olha, mas então por que você não resolveu esse problema? Mas eu não sei se eu posso resolver. Oi? Sim, porque como que eu vou falar isso pro dono? Oi? Tipo, no meu entendimento, se ele era o líder, ou ele resolveria, ou ele levaria para quem resolve. Então, quando você entra numa empresa, gente, a empresa é igual uma família, sabe? Familhão, assim, aquela bagunça, um que fala que o outro não entende, que se morde com o que o outro disse, que não tem paciência. É assim. E aí, o que a terapeuta vai fazer lá dentro? Dentro desses 12 passos, tem alguns pontos fundamentais, que é conversar com o dono da empresa e descobrir o que ele pretende com aquela empresa. Ele pretende montar filiais, ele pretende se livrar da empresa, porque ele já está por aqui, ele pretende aumentar o faturamento, ele quer deixar de herança. Qual é o objetivo dele com a empresa? Outra coisa que a terapeuta vai fazer é andar pela empresa e conversar com as pessoas que trabalham lá. Elas sabem o papel delas, qual é a importância do que cada uma faz, se elas têm dúvida, com quem elas vão procurar ajuda. Assim, essas atitudes para saber o funcionamento. Outra coisa fundamental que a terapia na empresa promove é uma cultura de transparência. Conseguimos fazer reuniões com as pessoas para colocarem o ponto de vista delas em prol da empresa. Eu sempre falo assim, na empresa, nós terapeutas estamos juntos com a empresa, unidos. Então, qualquer pessoa que tenha problema dentro da empresa está atrapalhando a empresa. Gente, vamos resolver? Vamos conversar? Qual que é teu objetivo aqui com a empresa? Qual é a tua lealdade com a empresa? O que tá te incomodando? Fala! E aí foi tão interessante, teve empresas que eu passei, por exemplo, que tinha uma pessoa, sabe, que sempre fica reclamando de todo mundo. Ah, porque a Maria fez isso. Ah, porque o João fez isso. Ah, porque o Roberto fez isso. E aí o que a gente fazia? Reunião. Por favor, fale quem tá te incomodando para que a gente possa melhorar as ações. E aí as pessoas falavam: olha, eu fiz isso por conta disso, então vamos melhorar. E esse funcionário, esse líder, que era o que reclamava, ele já não tinha mais ambiente para reclamar, porque quando ele reclamava da Maria, alguém ia lá chamava: Maria, vem cá,
Ó, ele tá reclamando, resolve com ele. Acabava o problema. A gente começava a resolver qualquer ruído, qualquer mal-estar na hora. E as pessoas começaram a fazer o quê? Ficaram engajadas em prol da empresa. Porque tava ali todo mundo sentindo que tinha espaço para falar, para dar o seu melhor e para ver os resultados da empresa. Parou de tomar energia aquele mal-estar. Essa cultura de comunicação e transparência, inclusive, agrada muito quem trabalha na empresa, quem tá lá para trabalhar. Porque não fica mais com medo. Será que eu tô fazendo errado? Será que eu vou ser mandado embora? Será que eu posso sair mais cedo hoje? Será que... Olha só, você tem lá, você responde para esta pessoa dentro da empresa, você vai lá e vai comunicar e vai perguntar. Então, o trabalho da terapeuta na empresa, entre várias funções, é flexibilizar a comunicação, melhorar a troca entre as pessoas. Porque o ser humano, quando ele tá afim de fazer acontecer, o ser humano é incrível. O ser humano tem uma tremenda energia de realização, de colocar a coisa para funcionar. Agora, meu amigo, se tiver alguém ali de saco cheio que não tá afim numa empresa, não há quem faça essa pessoa trabalhar. Porque ela tá desmotivada, porque ela tá chateada, porque ela tá machucada, porque ela tá ofendida. Então, às vezes você tem lá bons funcionários totalmente desmotivados. E normalmente, quando tem problemas dentro da empresa, as pessoas sempre pensam que precisa contratar mais gente. Não precisa. Precisa fazer funcionar quem tá lá, trazer vida para aquelas pessoas. Elas saberem o porquê elas estão acordando para ir trabalhar. O porquê elas estão naquele lugar trabalhando. O que faz uma pessoa sair da cama para trabalhar? Vanessa, mas ela ganha o dinheiro dela. Legal, né? Agora imagina o funcionário que ganha o dinheiro de um lugar que ele não gosta, que ele detesta os donos, que ele detesta estar lá. Aquele dinheiro vem em qual energia? De horror? E esse dinheiro vai render na casa dele? Não vai. Porque tudo é informação. Nós, terapeutas, sabemos que tudo é informação. Então, a hora que eu vou na empresa fazer a terapia empresarial, a hora que minhas alunas vão nas empresas trabalharem e desenvolver essa política de transparência, de comunicação, do papel de cada um, que planta a sementinha do valor e da importância em cada pessoa, todo mundo começa a ficar numa outra vibração. O trabalho entra numa outra frequência. Aumenta o faturamento em dinheiro em 30 dias. Em 30 dias a empresa começa a faturar mais. Vou contar, teve uma aluna que trabalha no mercado, e no mercado na praia, as moças do caixa iam todas de chinelo trabalhar, a maioria delas. De chinelo, cabelo desarrumado, e tinha inclusive uma placa lá, necessário funcionário trabalhando de tênis. E o dono do mercado ficava muito aborrecido, porque as moças do caixa iam de chinelo. E ele já tinha falado. O que a minha aluna terapeuta empresarial fez? Chamou a líder do setor, conversou, explicou a importância de uma boa aparência, que ali é fachada no mercado, que cada uma era importante. E a líder mesmo não estava alinhada. E aí a líder começou a olhar para a terapeuta e falou assim, nossa, o que será que o dono então pensa de mim? Eu também não tô arrumada? Nossa, eu não tinha pensado por esse lado. No dia seguinte, estavam todas de tênis e tinha um lencinho de pôr no pescoço que ele tinha comprado, que ninguém nunca tinha usado. Elas usaram também. Lencinho do uniforme, tênis, cabelo arrumado e começaram a se sentir bem de irem arrumadas. Primeiro dia, segundo dia, até que isso virou um novo hábito, porque elas entenderam que elas estavam sendo vistas, que elas tinham significado. Até então, parecia uma chatice. Não venha de chinelo, venha de tênis. A hora que teve essa comunicação clara, objetiva, do valor e da importância,
Elas entenderam. Gente, vocês não imaginam o quanto o empresário ficou feliz somente com esse pequeno resultado da terapeuta na empresa. O quanto ele ficou feliz, ele falou pra ela, nossa, seu trabalho mexe com a mente das pessoas. Nossa, tá sendo muito bom. Então, às vezes a gente fala assim, terapeuta na empresa, né? Pra quem nunca entrou numa empresa, às vezes pode achar, nossa, mas o que a terapeuta vai fazer lá? Nossa, mas é tão complexo. Nossa, mas uma empresa. E não é, gente. Do mesmo jeito que você, terapeuta, ajuda uma pessoa a ficar melhor, a hora que você entra numa empresa, tem ali pequenas ações que mudam a energia daquela empresa. E aí começa a entrar numa energia de realização, de prosperidade, de conexão. Você resolve problemas, aquilo que fazia o dono da empresa ficar perdendo tempo, que ele não suportava, toda hora ter gente reclamando, gente enchendo, você resolve. E aí sabe o que o dono da empresa vai falar para terapeuta empresarial? Eu quero você aqui, hein? Não, pelo amor de Deus, não, eu quero contratar. Ó, fica mais um mês. Não, você já faz parte do time, já entra nas reuniões. Aí ele começa, o que você acha de eu fazer isso? O que você acha dessa decisão? Eu já recebi ligação assim, Vanessa, eu tô precisando mandar tal pessoa embora por conta de uma situação aqui. Como que você acha que eu falo pra mandar embora, pra não ficar um clima tão ruim? E aí você começa a ser a peça coringa de confiança do dono da empresa e ele não te larga mais. Garante um bom salário, um bom contrato e que você vai estar lá brilhando como terapeuta empresarial. E qual que é o benefício da terapeuta na empresa? É faturar mais por mês. É garantir um bom salário vendendo um conjunto de horas ao longo de meses. Tem empresa que eu já tô há 2 anos, tem empresa que eu tô há 1 ano e meio, tem empresa que eu tô 6 meses, tem empresa que eu faço trabalhos pontuais. E tudo isso garante na minha conta, no final do mês, uma entrada financeira combinada, independente de quantos pacientes eu tenha naquela semana. A empresa já tá certo o meu contrato com eles. Então, por isso que eu queria trazer aqui e trouxe para você, terapeuta, começar a pensar no teu faturamento, começar a se ver como uma carreira. Eu demorei 11 anos para perceber que eu tinha uma carreira. Eu trabalho com terapia há 21 anos. E depois que eu percebi que eu tinha uma carreira, que eu podia escalar, que eu podia crescer e ganhar mais dinheiro como terapeuta, é que as coisas começaram a se encaixar na minha vida. Eu já vivia de terapia, passei a viver muito melhor, passei a ser a pessoa que tinha condição de sustentar realmente toda a minha família. E é isso que eu quero pra você, que você tenha seu dinheiro, seu salário, viva do que você ama. É exatamente isso que vai fazer acontecer. Isso faz toda a diferença e a gente, terapeuta, tem um diferencial. Muitas vezes o teu cliente, empresa, ele já tá no teu consultório. Só que você tá lá atendendo ele sem perceber que ele pode ser um cliente empresa. Você tá lá atendendo as aflições do empresário sem sacar que você pode entrar na empresa dele e fazer acontecer. E é isso que as alunas do programa da terapeuta empresarial fazem. Eu tenho alunas que já trabalham em várias empresas. Gente, é um mar de oportunidades. E o legal é que na empresa é assim. Você mexe numa pecinha, no outro dia você vai lá e já vê tudo funcionando diferente. É muito rápido, porque a empresa é um organismo vivo. É isso que eu quero, esse benefício, que vocês faturem mais como terapeutas. E a terapia na empresa é uma grande porta para isso.